multiplicar. Eles vão estar fracos demais. Naquele momento, todos os trabalhos do Egito ficaram para o povo de Israel fazer. E aqueles homens cada dia mais trabalhavam e trabalhavam. E naquele momento, então, ao invés de diminuírem, acrescentavam o povo. O povo se multiplicava. E ele então viu que não havia jeito somente nos trabalhos. Satanás então sopra no ouvido dele algo que cumpriu-se também no Novo Testamento. Moisés é a tipologia de Cristo, vindo no Antigo, vindo no Novo Testamento. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Naquele momento então, ele então coloca no coração de Satanás e mata todos os primogênitos homens. Aí não haverá forma do povo se multiplicar. Aquele desejo não era de Faraó. Aquele desejo era de Satanás, porque foi lançado na terra um decreto de Deus. Deus decretou que a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás. A partir daquele dia, Satanás sabia que os dias dele estavam contados e que não haveria mais jeito para ele. Então, o intento de Satanás sempre foi, sempre vai ser, destruir a coroa da criação de Deus. Porque nós somos únicos que Deus olha e vê parte dele em cada um de nós. Porque nós somos os únicos que têm o Espírito Santo de Deus na vida. Nós somos os únicos que Deus entregou uma parte dele. Quando Deus fez o homem, ele soprou nele o fôlego de vida. Então, meu irmão e minha irmã, quando Deus olha para nós, ele vê um pedacinho dele dentro de cada um de nós. E é por isso que ele não admite pecado no meio do povo dele. Porque ele é um Deus santo. E ele não quer que nós sejamos somente imagem e semelhança por fora. Mas ele quer que nós venhamos a ser cheios de Deus por dentro. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, ele não admite um templo impuro por dentro, mas ele quer uma igreja santa. Aleluia, porque ele é santo. Aleluia. Naquele momento, ele então convoca e manda matar todos os primogênitos. Mas como Satanás nunca sabe as armas de Deus, Deus separa um. Deus então salva um menino chamado Moisés. Sua mãe coloca ele num cesto, como todos sabem, e ele vai nas águas e Deus encaminha aquele cesto até a filha de Faraó. Naquele momento aquela mulher se comove. A Bíblia diz que era um baby muito lindo. E ela então teve compaixão. E ela sentiu no coração de adotar aquela criança. E então aquela mulher, uma das filhas hebreias, que viu onde o berço foi, que ela seguiu aquele cesto, ela disse para aquela mulher: olha, eu sei de uma mulher que pode cuidar dele. E ela então ainda pagou para a mãe de Moisés cuidar, sem saber que era a mãe. Moisés foi cuidado pelos hebreus. Quando chegou a ser grande, ele foi para o Egito, para os castelos, para os palácios, ser cuidado pela filha de Faraó. A Bíblia nos diz que ele aprendeu tudo que um príncipe haveria de aprender. Ele sabia como viver como um príncipe, também sabia como viver como um hebreu, porque ele foi criado nas duas famílias. A Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 7, no versículo 22, que ele sabia de toda a ciência do Egito. Era um homem poderoso nas palavras, era um homem inteligente. Naquilo, quando ele cresceu, ali aprendendo tudo o que precisava para ser o príncipe do Egito, até o dia em que chegou o momento que Deus marcou na história dele. A palavra do Senhor nos diz que ele foi visitar o seu povo. E quando ele sai a visitar os hebreus, ele vê então um egípcio maltratando um do seu povo, um hebreu. E ele então se comove com aquilo, luta contra o egípcio e mata ele. Olhando de um lado para o outro, ele não viu nenhum inimigo. Então ele enterrou aquele egípcio. Ei, não pense que não há ninguém vendo o teu pecado, o teu erro. Onde você pisa, onde você vai, o que você olha. Sempre há um que vai ver. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que há uma nuvem de testemunha ao nosso redor. Muitas vezes nós não podemos ver a nuvem, mas ela está ali. Aquele homem, Moisés, olhou de um lado para o outro, não viu ninguém, mas havia um que viu o que ele fez. Ali, escondendo aquele egípcio naquela areia, ele foi embora e pensou que tudo estava resolvido. No outro dia ele volta para visitar novamente teu povo, quando de repente vê dois hebreus brigando. E ele então diz: ei, não machuca o teu próximo não, para que isso? E aquele então se levanta e diz: quem é você para se colocar por juiz e maioral entre nós? Quem é você que matou um egípcio e escondeu ele? Ali naquele momento Moisés temeu, porque ele sabia que se Faraó ouvisse aquilo, a lei lá no Egito era matar quem matasse um egípcio. Naquele momento então ele fugiu
fugiu para a terra de Midian, ele então despojou de toda a sua glória. É um prepácio, é um prenúncio de Cristo, quando Cristo também se despoja da sua glória. Preste atenção, que os irmãos vão entender o que é que o Senhor me revelou. Naquele momento então, quando ele vai para a terra de Midian, ele então socorre umas meninas de uns pastores que não queriam dar água. E ele então fica conhecido por Reuel. E naquele momento ele vai morar com aquele povo. E ele então casa-se com Zípora, filha de Jetro. E ele então fica naquela terra por 40 anos. Até um belo dia, eu não sei o que se passou no coração de Moisés. Mas ele foi então pastorear aquelas ovelhas em um deserto. Quando caminhando pelo deserto, a Bíblia nos diz que ele colocou as ovelhas atrás do monte. E ele então subiu para o monte. Eu não sei o que ele foi fazer ali, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus guiou ele àquele monte. Porque Deus havia um encontro com ele. Não é você que todas as tardes tem um encontro com Deus. Mas desde o Éden, Deus tem um encontro com o seu povo. Não é você que todas as tardes marca um encontro com Deus. Mas todas as tardes é Deus que marca um encontro com você. Depende da maneira como você ouve a voz de Deus. Aleluia. Naquele momento, ele então sobe aquele monte. E ele vê algo que ele nunca viu na vida dele. Nessa noite também o Senhor quer nos mostrar algo que nós nunca vimos. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento ali, quando ele olhou, ele viu uma sarça pegando fogo. Mas ele reparou que aquela sarça não era consumida. E ele então, naquela visão, ele falou: eu vou chegar mais perto. Quando ele ia chegar mais perto, ele ouviu uma grande voz. A voz do Todo-Poderoso, dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe o que isso significa? Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você aprendeu tudo o que precisava no Egito. Aprendeu a ser príncipe? Aprendeu como se vestir como um príncipe? Aprendeu como usar uma coroa de príncipe? Aprendeu as ciências e as leis? Você é um homem sábio, poderoso em palavras. Lá no Egito, você vinha e você ia conforme a sua vontade. Onde você pisava, os homens te respeitavam. Rei, você veio para o deserto e talvez está aí remoendo o teu passado. Meu Deus, eu deixei o palácio de príncipe e agora estou aqui nesse deserto pastoreando somente umas ovelhinhas. Sabe o que é que Deus queria dizer para ele? Rei, você veio ainda do Egito com as sandálias do Egito para entrar na minha presença. Você não entra com as vestes que saiu do Egito. Você não entra com as sandálias que você saiu do Egito. Você não entra com a ciência que você aprendeu no Egito. Mas na minha presença você tem que entrar, sabe como, Moisés? É descalço, descalça, saia do teu pedestal e entra na minha presença. Porque é na minha presença que eu quero te fazer de novo. Aleluia! Aleluia! Na presença de Deus, meu irmão e minha irmã, não tem como você entrar de qualquer maneira. Você pode entrar de qualquer maneira na igreja, mas na presença de Deus, sentir o que Deus tem para você, você só sente se você se descalçar. Aleluia! Se você realmente renunciar à sua boa maneira de viver. Aleluia! O mundo é muito lindo, mostra coisas muito agradáveis. Ei, mas se você conhecesse um pouquinho da presença de Deus, você ia saber que nada que o mundo te oferece é melhor. Nada do que o mundo te oferece é melhor. Nada do que o mundo te oferece é melhor. Aleluia! Estar na presença de Deus é a melhor coisa. Sabe o que Deus queria ensinar a Moisés? A ser servo. Até então ele era príncipe, remoendo o passado de príncipe. Mas quer fazer algo para Deus? Aprenda a ser servo. Aprenda a servir. Naquele momento, Deus mudou a história dele. Deus chamou ele para ser um libertador do teu povo. Aleluia. Naquele momento, Deus levanta Moisés como libertador. Aleluia. Glória a Deus. Moisés ouve a voz de Deus e segue então, volta para o Egito, já com a sua esposa e seu filho. Quando ele volta para o
Egito, chama o seu irmão Arão para ajudar, como todos sabem. E ele então vai à presença de Faraó, que era conhecido como o Senhor daquela terra. Mas Deus queria mostrar a Faraó que somente há um Senhor. Se há uma coisa que papai não divide, é o senhorio dele. Não há senhora, nem senhorita, nem irmãzinha, nem irmãzona. Só há um Senhor. É verdade, Deus. Só há um Senhor, Criador do céu e da terra. E Deus disse a Moisés: vai, que eu quero mostrar para Faraó que há um Senhor maior que ele. Naquele momento ele segue então. E ele diz: mas Senhor, como é que eu vou fazer? Deus disse: ele não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu. E Deus então começa a revelar para ele todas as coisas que ele tinha que fazer. Faraó endureceu o coração como Deus havia dito, porque Deus queria mostrar os sinais e prodígios. Sabe por que o governo ainda não fez a lei? Não fez as coisas, irmãos? Deus está endurecendo o coração do governo para mostrar para eles que só há um Senhor. E que tudo que Deus quer, Deus faz na hora dele, no momento dele. Se Deus quiser acabar com essa nação um dia, levantar ela no outro, ele faz. Mas ele quer mostrar para esse povo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ainda está vivo. Essa nação foi muito próspera e abençoada, mas esqueceram do Deus. Esqueceram do Deus Todo-Poderoso. Mas os servos e as servas dessa última hora não está nessa nação para ganhar dinheiro, mas está nessa nação peregrinando no Egito, para mostrar ao Egito que é essa terra, que só há um Deus e que só há um Senhor. Ainda que o Egito era a primeira potência naquela ocasião, Deus rebaixou o Egito para mostrar que ele era o Senhor. Deus está rebaixando essa nação e as nações do mundo sacudindo, para mostrar que ele é o único Senhor. Ei! Mas não pense que todo mundo vai ouvir a voz de Deus. Não é todos que vai ser tão sensíveis à voz. Porque como aconteceu naquele tempo, também acontecerá nesse. Que a palavra do Senhor diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou: irmã, então Deus faz acepção, porque muitos são chamados e poucos escolhidos? Não, irmão. Deus não faz acepção. Sabe por que são poucos os escolhidos? Porque muitos são chamados, mas poucos ouvem a voz de Deus e fazem a vontade de Deus. É muito fácil, como a irmã disse ontem, levar a Bíblia no braço, citar todos os versículos bíblicos. O difícil é viver cada um, linha por linha. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é fogo, irmão. Ela é fogo. Ela é fogo. Ela passa a mão muitas vezes, nos consola e nos abençoa. Mas quando ela tem que queimar, ela queima. Quando ela tem que arrancar, ela arranca. Aleluia. É por isso que o povo não gosta de ouvir e nem ler a palavra de Deus. Porque quando lê, Deus revela o caráter, o pecado, aquilo que está oculto, trai para fora. Porque na presença de Deus, você tem que se descalçar. Querendo ou não, essa palavra é viva e é eficaz. É mais penetrante que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e faz a diferença na vida daquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos todos os feitos que Deus fez no Egito. Até o dia então que Deus tira aquele povo do Egito. E Deus então diz a eles que tem uma terra preparada, a Canaã, uma terra prometida que manava leite e mel para um povo cansado, oprimido, escravizado. Deus chegar e dizer que tem uma terra que mana leite e mel, você não precisa nem trabalhar, que a uva é do tamanho de um homem. Você imagina a alegria dos coitados? Ficaram felizes, mas tinha ainda que passar pelo processo de Deus. Para receber as bem-aventuranças do Senhor, tem que passar pelo processo de Jeová. Ninguém recebe algo de Deus se antes não passar pelo processo de papai. Ah, irmão, é aí que eu gosto. Porque quando Deus me amassa, quando Deus me fere, é que eu gosto. Sabe por quê? Porque Deus está me olhando. Aleluia. Dentre os 6 bilhões dessa terra, Deus se preocupa em me ferir, para me moldar, para me marcar, para me fazer ser diferente. Irmão, é bom quando o papai toca na gente. É bom quando o papai nos repreende. Sabe por quê? Ele está te vendo. Dentre os 6 bilhões, ele olha para você e diz: eu te firo, meu filho, porque eu te amo. Eu te repreendo porque eu quero que você entre na glória. Eu estou aqui para te ferir, para te sarar depois. Porque o inferno machuca. Deus não fez o inferno para nós. A Bíblia diz que ele fez para Satanás e seus anjos, mas tem muitos entrando lá, porque Deus dá a escolha.
Os dois caminhos. Há dois caminhos. Tem gente que acha que ainda vai ter purgatório para pedir perdão. Isso é mentira de Satanás para te iludir. A Bíblia não diz purgatório. Lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você achar, você me mostra. Não existe purgatório na Bíblia. A Bíblia diz que quando você morre, resta somente juízo. Tem muita gente achando que depois que morre, fazer missa de 7º dia vai salvar ele. Irmão, não vai. Enquanto você tiver fôlego, louve ao Senhor. Enquanto tiver vida, louve ao Senhor. Aleluia. Está passando pela prova, louve ao Senhor. Está passando pelo mar, louve ao Senhor. Está passando na bonança, as coisas estão bem, louve ao Senhor. Louve ao Senhor dia e noite, verás o que Deus vai fazer. Aleluia. Naquele momento então, Deus tira aquele povo. Começam a passar pelo molde de Deus. Poderiam ter ido para um lugar mais perto. Duraria pouco tempo. Mas Deus olhou para aquele povo e disse: tem que aprender muito. Ainda tem que aprender muito para entrar na terra que eu tenho. Naquele momento Deus fez eles dar uma volta enorme. E quando começam a passar pelo deserto, ainda saindo do Egito, Deus então ainda volta a endurecer o coração de Faraó para persegui-los mais. Quanto mais te persegue, mais perto de Deus você fica. Já reparou? Quanto mais luta, mais agarrado em Deus você fica. Sabe por quê? Você sabe em quem você encontra alívio. Você sabe, você não é burro. Você sabe em quem você encontra vitória. Naquele momento da perseguição, aquele povo cansado, e a Bíblia diz que eram muitos homens e mulheres, fora as crianças, quando estavam andando ali no deserto, guiados por Moisés, quando chegaram até uma certa distância ao Mar Vermelho, aqueles homens se entristeceram. Porque Faraó, eles já estavam ouvindo galopar o cavalo. Conseguiram ouvir. Estavam próximos. E começaram então a olhar para trás. E via que o exército de Faraó não desistiu deles e viam. Olharam para frente e viu o grande Mar Vermelho. E então aqueles idosos de 90 anos, carregando as muletinhas, as criancinhas ainda engatinhando, as mulheres grávidas, como a estrutura do templo aqui hoje, estavam ali olhando para aquele mar e pensou: meu Deus, eu vou morrer aqui na beira da praia. Você já viu mulher grávida atravessando o mar? Eu nunca vi. Você já viu um idoso de 90 anos atravessando o mar? Nunca vi, só se for um milagre. Você já viu um bebezinho atravessando o mar? Eu nunca vi. Ainda quem sabe nadar, né, que nada aqui dentro, é difícil. As ondas vinham naquele Mar Vermelho, eles olhavam e diziam: nós vamos morrer. Olharam de um lado para o outro, e o recurso era murmurar. Murmurar é tão fácil, né, irmãos? Murmurar é fácil demais. Com uma palavra você murmura, mas ir para o joelho é mais difícil, sabe por quê? Tem que dobrar a coluna. Muita gente não gosta de dobrar a coluna, porque é um preço a pagar. Se eles tivessem clamado, orado, saberiam da resposta. Mas olharam de um lado para o outro e começaram a murmurar. Na murmuração, imagina Moisés no meio daquela multidão. E ele olhava, tinha tanta gente, e só ele ali com a varinha e Arão. Eles olharam para o outro, e aquela multidão vindo a ele: ei Moisés, não tinha sepulcro suficiente no Egito para morrermos lá? Você tirou a gente de lá para morrer aqui, o exército está se aproximando. Moisés somente olhou para eles e disse: vocês vão ver o livramento do Senhor. Moisés não sabia, irmão, que Deus ia fazer ainda. Essa foi a palavra que ele tinha. Você já reparou que quando alguém vem te pedir oração, o problema da pessoa é tão grande que você só fala: Deus vai te dar a vitória. E você não sabe o que Deus vai fazer. É tão difícil o problema que às vezes você não tem palavra. Moisés não tinha palavra, mas Moisés confiava no Deus que ele servia. Aleluia. Ele somente levantou e disse: verás o livramento do Senhor. E sabe o que ele fez? Foi para o cantinho. Ele correu para o cantinho. E eu imagino que ele ajoelhou e disse: Senhor, saímos do Egito com esse povo, Deus, olha lá que velhinho, Jesus. Ele não aguenta atravessar esse mar. O que eu faço? Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Eu imagino que Moisés olhou para Deus e disse: Pai, como que eu vou falar para aquele lá que está de muleta marchar, Senhor? As ondas estão vindo. Sabe que Deus disse: Moisés, estenda a tua vara. Toque na água. Você já esteve diante de um mar?
Você já pegou uma varinha e já viu quão pequena é uma vara diante de um grande mar? Você já viu, irmão? Você já fez esse teste? Eu já. Já fui várias vezes diante do mar e já pensei, como que o Senhor pode? O Senhor é tremendo. Naquele momento, Moisés fez o que Deus disse. E Moisés então saiu, estendeu a vara, tocou. Sabe o que significa isso? A arma para você lutar contra Satanás, Deus já te deu. Não precisa de você ficar pedindo para o irmão ou para a irmã orar para a sua vitória, irmão. A vitória Deus já te deu. A bênção Deus já te deu. Só basta você tocar nela. Mas é pela fé. Ei, Moisés não tocou naquele mar sabendo que ele ia abrir, não.